Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e o papo aqui hoje é pra quem tá na dúvida de qual especialidade seguir. Eu também tive essa dúvida ali no final da minha graduação e eu tô aqui pra te ajudar a esclarecer sua mente e levantar 5 aspectos que você tem que levar em consideração quando você fizer essa escolha. Mas antes, solta a vinheta. Eu vou ser bem sincera com você. Pra mim, essa escolha da especialidade não foi algo tão óbvio. Existem pessoas que desde o momento que entraram na faculdade têm ideia da especialização, da especialidade que quer seguir, e pra mim isso não foi algo natural. Eu mudei diversas vezes ao longo da graduação de ideia em relação à especialidade que eu gostaria de seguir, então pra mim a anestesia não foi um amor à primeira vista. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer ou neurocirurgia ou cardiologia. Ao longo do tempo passando, eu fui vendo que não era bem assim. Eu pensei ali no meu 5º, 6º ano, quando eu tava quase terminando o internato, em cirurgia geral, porque eu sempre gostei de um ambiente de centro cirúrgico, de procedimento. Eu pensei em ortopedia, meu pai era ortopedista, meu pai é ortopedista, então eu tinha uma influência forte dentro de casa. Então eu pensei diversas vezes em fazer ortopedia e eu tava na dúvida entre essas duas especialidades. Pensava vagamente em talvez fazer anestesia. Quando de fato eu tirei essa dúvida? Quando eu vivenciei a rotina da especialidade, esse é um dos pontos que eu vou discutir aqui com vocês hoje. Mas a primeira coisa que eu acho que você precisa fazer quando você tá na dúvida da especialidade que você quer seguir é entender, poxa, eu sou uma pessoa que eu gosto da rotina do centro cirúrgico ou sou uma pessoa que eu tenho, sei lá, repulsa com essa rotina do centro cirúrgico. Pra mim, a vida é uma vida mais ambulatorial. Esse é o primeiro ponto que você tem que ir lá tirar do seu interior e entender se você gosta ou você não gosta de uma rotina de centro cirúrgico. E quando eu falo de rotina de centro cirúrgico, eu não tô falando única e exclusivamente em cirurgia geral e anestesia. Eu falo sobre diversas outras especialidades: plástica, vascular, urologia, otorrino, gineco, oftalmo. Isso porque, por mais que otorrino, gineco, oftalmo sejam especialidades que também têm um ambulatório, durante a sua formação, durante a sua especialização, por mais que no final das contas, sei lá, você queira fazer uma atuação única e exclusivamente clínica, por exemplo, você quer ser um ortopedista, mas você não quer fazer cirurgia, no final você só vai fazer consultório, durante a sua graduação, sua especialização naquela área, você vai precisar vivenciar a rotina do centro cirúrgico. E se isso for algo impossível para você, você não gosta, você não pode seguir uma dessas especialidades. Então a primeira coisa é entender na sua mente se você gosta ou não do ambiente do centro cirúrgico em diversas especialidades. Como eu disse, por mais que no final das contas você não queira seguir essa rotina cirúrgica, você vai precisar vivenciar por 3 anos, 2 anos ou até mais 5 anos. Então tem que ser algo que seja palatável para você. Senão vai ficar quase como se fosse uma tortura. A segunda coisa é colocar na sua cabeça que gostar da matéria, gostar de estudar aquele tema é diferente de gostar da rotina. Eu gosto de estudar diversos outros temas. Eu gostava muito de estudar endócrino, eu gostava muito de estudar cardio, até por isso que eu pensei em fazer cardiologia uma época, mas isso é diferente de você querer ser endocrinologista, de você querer ser cardiologista. Por isso que é importante que você entenda como a rotina daquela especialidade que você quer seguir se organiza. Ela é uma rotina, como eu disse, mais cirúrgica, mais ambulatorial. Como é o perfil do paciente? É um paciente que ele é mais crônico, é um paciente que fica um curto período de tempo com você. Os procedimentos daquela especialidade são procedimentos mais curtos, mais rápidos, você consegue fazer exames. Como é o estilo de vida daquela especialidade? Ela se encaixa com a sua rotina, com o que é prioridade para o seu bem-estar? Concorda comigo que isso vem muito antes se você gosta ou não de ler sobre aquele tema? A vivência, a rotina daquela especialidade tá ali alinhada com o que você não aceita abrir mão, não aceita perder? Então isso tem um peso vezes 10 na sua escolha. E aí a gente vai pro terceiro ponto. Além de tentar estudar e entender como funciona a rotina daquela especialidade, você precisa vivenciar essa rotina. Porque na teoria uma coisa, na prática é outra. Falo pelo meu caminho, né? Eu pensei em fazer cirurgia geral. Eu coloquei meu internato optativo em cirurgia geral. Eu achava que
a rotina com perfil de paciente, perfil cirúrgico, que eu achava que era ser um residente de cirurgia geral e depois uma cirurgiã geral, se enquadrava com os pontos que eu não aceitava perder. Mas no final das contas eu vi que era completamente diferente. Quando você tá ali vivenciando a rotina, o dia a dia, e quando eu falo vivenciar a rotina dia a dia, não é um período, uma parte da manhã e depois ir pra casa almoçar e estudar pra passar na residência. Não, você precisa vivenciar por pelo menos uma semana de forma full. Usa o seu período do internato, o seu rodízio optativo, pra colocar, pra vivenciar a rotina da especialidade. Ah, Samantha, eu já me formei, eu tô trabalhando e eu não sei qual é a especialidade que eu vou escolher, eu não sei se eu tenho a possibilidade de vivenciar essa rotina de forma full, né? Dá teus pulos, tudo que é prioridade pra gente a gente consegue encaixar. Pega ali uma semana e vai acompanhar um anestesista. Pega uma semana e vai acompanhar um GO em todas as urgências que ele vai fazer, os partos que ele vai fazer, pra você entender se aquela rotina, além de teoricamente ser o que você pensa pra você, se na prática ela também funciona para você, pro que você objetiva, do que você vê que é uma vida dos sonhos dentro da prática médica. E aqui um parêntese, né? Cuidado também para não idealizar demais. Toda especialidade vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos. E isso vai ser igual num relacionamento, né? Você tem que ver se os pontos negativos, eles são pontos que não são intoleráveis para você. Se é algo que consegue tolerar. Se forem intoleráveis para você, você já tem que cortar essa especialidade, entendeu? E lembrar que por mais que você goste da rotina, que você goste do perfil, que você goste disso tudo, a vida é feita de altos e baixos. Vão ter dias melhores, dias piores, né? Você não vai ser simplesmente feliz, radiante todos os dias da sua prática médica, e principalmente se você estiver no momento da residência médica, que é um momento total de desconforto, você tá saindo da sua zona de conforto, você tá aprendendo muita coisa nova, você é ruim em algo todos os dias porque você tá aprendendo. Então também ali alinhar expectativas em relação tanto ao período da especialização quanto da rotina por si só. E aí a gente vai pro quarto ponto, que é: qual que é a sua ideia? Você quer uma residência que tenha uma duração menor, uma duração maior? Para você precisa se especializar e você quer entrar no mercado de trabalho logo, ou você pensa mais em longo prazo, você não se importa de fazer uma especialização mais longa? Se você quer residência de acesso direto, você tem que pensar, por exemplo, em otorrino, anestésio, ortopedia, GO, que são residências ali de 3 anos e que você resolve a sua especialização e você já consegue se inserir no mercado de trabalho. É óbvio que depois você pode fazer uma subespecialização, mas são residências de acesso direto. Em contrapartida, existem caminhos que são um pouco mais longos, como, por exemplo, fazer clínica médica e depois fazer uma subespecialidade, fazer cirurgia geral, depois fazer uma subcirúrgica, uro, vascular, cirurgia plástica. Então isso tem que ser levado em consideração para depois você não se frustrar. Neurocirurgia, que dura 5 anos, poxa, eu não aguento mais fazer residência médica. Mas você, quando escolheu, sabia que você ia ter que fazer clínica médica e depois que você ia ter que fazer uma subespecialidade. Poxa, eu quero muito ser urologista, mas eu não aguento mais ser residente. Você sabia que você ia ter que fazer aí 3 anos de cirurgia geral e depois a residência de urologia. Então tem que alinhar expectativas para evitar a frustração. E por último, quinto, mas não menos importante, que é sobre remuneração. Eu sei que esse é um ponto sensível, mas a gente precisa falar sobre isso. Não é só porque você vê um médico de determinada especialidade bombando, ganhando dinheiro pra caramba, e você olha pra ele e você fala: caramba, eu quero isso pra mim também, eu vou fazer essa especialidade pra ser tão bem sucedido igual a ele. Cuidado, que isso é uma bela e uma baita casca de banana. O fato desse médico tá bombando, tá ali com um retorno financeiro muito bom e você querer seguir o mesmo caminho dele, a parcela da especialidade nessa escolha, ela é muito menor e muito mais insignificante se você comparar com a mentalidade e o protagonismo do que aquela pessoa fez para ter esses resultados. Então, é óbvio que a escolha da especialidade, ela tem uma parcela de contribuição nesses resultados, mas ela não é determinante. Então, por exemplo, não adianta você ver um cirurgião plástico bombando, super bem sucedido, e você pensar: caramba, eu vou fazer cirurgia plástica para ter o mesmo retorno que ele. Não é bem assim. Cuidado de novo para você não se frustrar. Fala muito mais sobre a mentalidade, sobre o protagonismo, sobre a determinação daquela pessoa do que sobre a especialidade em si, né? Quantos cirurgiões plásticos a gente vê também que também estão frustrados com a sua escolha. Eu espero que esse papo tenha feito aí
um bom efeito na sua cabeça, tenha te ajudado a escolher a sua especialização. Eu sei que esse é um momento de muita insegurança, mas acalma teu coração. Tenta tomar essa escolha o mais consciente possível, levando em consideração todos os aspectos que eu te falei aqui, mas também não se sinta pressionado em acertar de primeira, se mesmo levando em consideração todos esses pontos, você não se encontrar na especialidade que você está prestando, sabe? Não pensa que você vai perder um ano da sua vida, porque é muito melhor você dar um passo para trás para depois dar uma corrida para frente, realizado, gostando do que você tá fazendo, motivado, do que passar uma vida toda se lamentando de uma escolha que você fez no passado e que você pode mudar. Se você quer estar perto da gente, ouvindo o nosso ponto de vista, aprendendo tanto comigo quanto com a Dani, você precisa conhecer a comunidade Intuba Class, que é a nossa plataforma de capacitação técnica médica, para que você seja seguro e autossuficiente, tanto nos seus plantões, quanto para você explodir no seu R1 de qualquer especialidade que você escolher. Isso porque, para você ser um bom R1, você precisa ser um excelente médico, e é isso que faz diferença para aquele R1 que, caramba, todo mundo olha e fala, eu quero ser igual ele, e aquele R1 mulambo, é ser um excelente médico. Se você quer fazer parte desse grupo dos médicos diferenciados, clique aqui no link da descrição do vídeo e faça sua pré-matrícula para a comunidade Intuba Class. Tô te esperando.